Pesadelos em Foco. Olá, se você gosta de histórias aterrorizantes, te convido a participar da nossa comunidade, se inscrevendo, deixando um like e comentando. Desde já, meu muito obrigado. Vamos ao vídeo. Quando eu tinha 21 anos, trabalhei como auxiliar de manutenção e zelador em uma creche aqui no bairro onde morava. Meu trabalho envolvia desde recolher o lixo até organizar e montar móveis para eventos especiais. Fazia manutenções preventivas, cuidava para que tudo estivesse limpo, organizado e seguro, incluindo ficar de olho em qualquer coisa suspeita que pudesse indicar maus tratos às crianças. Em alguns dias, eu era a primeira pessoa a abrir o lugar pela manhã e a última a fechá-lo à noite. Era um trabalho puxado, ainda mais porque eu só contava com a ajuda de outro funcionário, o Sr. Beto, que muitas vezes ia embora antes de mim. A creche ficava dentro do terreno de uma escola católica e igreja na Tijuca, mas atendia todo mundo, independentemente da religião. Um dia, o Sr. Beto saiu mais cedo. Devia ser sexta-feira, pois ele sempre encerrava o expediente cedo nessas ocasiões. Ele me passou as tarefas que eu precisava fazer antes de começar a faxina geral. Além da rotina habitual, eu deveria retirar os enfeites de ação de graças das salas e levá-los para o porão, enquanto trazia as caixas de Natal lá de baixo. Essas decorações eram usadas em todos os cantos do prédio: saguão, corredores e salas. O pessoal da equipe de cuidados infantis fazia a parte criativa, mas o transporte e a organização dos materiais ficavam sob minha responsabilidade. Por volta das 6 ou 7 horas da noite, já estava escuro, e eu era a única pessoa ali. Tranquei todas as portas e continuei minhas atividades. Desci ao porão, um espaço usado principalmente para armazenamento, já que a temporada de brincadeiras ao ar livre havia acabado. Os brinquedos externos, escorregadores de plástico, carrinhos movidos a pedaladas das crianças e outros, estavam guardados lá embaixo. O porão tinha um corredor que passava pela sala da caldeira e aquecedores de água, culminando em um depósito no final. Esse cômodo sempre me pareceu estranho, talvez por causa da iluminação precária. Não havia luzes diretas, apenas pequenas lâmpadas nos cantos, e o teto era tão baixo que eu, com meus 1,90 metros, precisava me curvar para evitar bater a cabeça. Era como se fosse metade porão, metade sótão apertado. Os brinquedos de plástico pareciam cochichar segredos entre si, empilhados nas sombras. As janelinhas altas deixavam entrar alguma claridade durante o dia. Mas agora, à noite, eu precisava de uma lanterna. Trabalhei rápido, descendo as caixas de ação de graças uma a uma e colocando-as perto da entrada do porão, preguiçoso demais para ir mais longe. Quando carreguei uma das caixas de Natal para o andar de cima, algo aconteceu. Ouvi risos abafados. Parecia a voz de uma criança. Parei imediatamente, larguei a caixa e comecei a procurar pelo local. Vasculhei todas as salas, o parquinho interno, a sala de artes e até os banheiros. Nenhuma criança à vista. Mas aquele riso continuava, surgindo esporadicamente como um eco fantasmagórico. O único lugar que eu não cheguei a conferir foi o porão. Voltei para a escada que dava acesso ao subsolo e fiquei ali, hesitante, esperando. Então, ouvi algo vindo lá de baixo. Na hora, concluí que uma criança devia ter se escondido ali. Corri escada abaixo gritando: "Tem alguém aí?" Ao chegar ao fim do corredor, vi um carrinho de brinquedo se mover sozinho por cerca de um segundo antes de parar. Era como se alguém o tivesse empurrado. Olhei ao redor, mas não havia ninguém ali. Chamei novamente: "Tem alguém aqui?" Só silêncio. Um silêncio ensurdecedor, como se o próprio ar tivesse sido sugado do ambiente. Comecei a abrir algumas caixas e verificar dentro delas, pensando que talvez uma criança pudesse estar escondida ali dentro. No entanto,
Logo percebi que seria impossível alguém conseguir fechar aquelas tampas pesadas de dentro. Naquele momento, senti-me estranhamente acompanhado, mesmo sabendo que estava sozinho. E então, bem atrás de mim, ouvi o som de algo de plástico caindo no chão. Não havia nenhuma corrente de ar no porão. Nem precisei me virar para ver o que era. Saí correndo, subindo as escadas sem olhar para trás. Parei novamente no topo quando ouvi o que poderia descrever apenas como um sussurro infantil vindo lá de baixo. Fechei a porta com força e, sem saber o que fazer, liguei para o Sr. Beto. Ele me disse que, se eu achasse que havia uma criança presa lá embaixo, eu deveria chamar a polícia. Aquela foi a parte mais assustadora. Eu sabia que não havia criança nenhuma ali, mas ainda assim fiz a ligação. Não podia simplesmente ir embora sem confirmar. Quando os policiais chegaram e revistaram o porão, encontramos apenas caixas e mais caixas cheias de suprimentos e decorações. Não havia nada no chão que pudesse ter causado aquele barulho de plástico. Com certeza, não havia onde se esconder ali, e ninguém relatou crianças perdidas. Os policiais foram embora frustrados, achando que eu tinha desperdiçado seu tempo. Mas eu estava muito abalado para me sentir envergonhado. Acabei pedindo demissão antes do Natal, determinado a nunca mais voltar àquele porão. Essa história aconteceu há pouco tempo. Moro sozinho em meu apartamento no centro de São Paulo. E antes que alguém sugira qualquer coisa, quero deixar claro que não tomo nenhum tipo de medicamento nem tenho diagnóstico de nada que afete minha percepção ou cause alucinações. Aquela noite foi um incidente único que até hoje não consigo explicar, e espero que continue sendo algo isolado. Trabalho como pedreiro na cidade, e ainda por cima vou à academia de 4 a 5 vezes por semana. Dependendo das obras em que estamos envolvidos, quando chego em casa, estou tão exausto que só quero desabar no sofá. Em uma dessas noites, parei para comprar comida no caminho porque simplesmente não havia chance de eu cozinhar. Cheguei em casa, joguei o saquinho do restaurante mexicano que tinha comprado sobre o puff da sala e me joguei no sofá para comer. Era final de semana, então já estava mais cansado que normal. Devorei aquela comida, mas poderia ter comido muito mais se não estivesse tão esgotado. No fim, acabei pegando no sono enquanto assistia a TV. Acordei algumas horas depois, lá pelas 23 horas, e percebi que estava tão confortável debaixo do cobertor que nem queria levantar. Mas lembrei que ainda estava com as lentes de contato. Fui ao banheiro tirá-las e, em seguida, decidi ir para o quarto dormir na cama de verdade. Enquanto caminhava pelo corredor, ouvi meu nome ser chamado vindo da sala. Pensei imediatamente: o que diabos foi isso? Era uma voz feminina. Voltei correndo para a sala, acendi a luz, mas minha visão ainda estava embaçada sem os óculos. Chamei: quem está aí? Mãe. Nenhuma resposta. Tive que voltar ao quarto para pegar meus óculos se quisesse enxergar direito. Peguei-os no criado mudo e voltei à sala. Não havia ninguém ali. Meu apartamento não é grande, tem apenas a cozinha integrada à sala, o quarto e o banheiro. Poucos lugares para procurar e pouquíssimos espaços para alguém se esconder. Além disso, não deveria haver ninguém ali. Liguei para minha mãe só para confirmar que ela não estava lá por algum motivo, e acabei acordando-a com a ligação. Isso resolveu essa dúvida. Pensei que talvez fosse alguma falha mental momentânea, afinal, claramente não havia ninguém ali. Então fui para a cama. Só que dessa vez não foi fácil dormir. Agora tudo em que conseguia pensar era como ouvir uma voz dizendo meu nome. Quando finalmente comecei a pegar no sono novamente, ouvi outra vez uma voz feminina chamar meu nome, dessa vez dentro do quarto. Virei-me rapidamente de costas e olhei para o outro lado do cômodo. Ali, a poucos metros da minha cama,
Vi uma forma alta e humana. Conseguia distinguir longos cabelos de mulher, vagamente, traços faciais distorcidos. Dei um grito assustador enquanto tateava à procura do interruptor ou dos meus óculos. Derrubei o abajur no processo, mas finalmente consegui acender a luz. Não havia nada ao pé da cama. Coloquei os óculos e vasculhei cada cantinho do quarto, debaixo da cama, nos armários, nas gavetas. Depois, conferi o resto do apartamento. Posso afirmar com certeza, não havia mais ninguém ali além de mim. Comecei a achar que estava perdendo o juízo. A única maneira de conseguir dormir naquela noite foi convencer a mim mesmo de que havia imaginado tudo aquilo por causa da falta de descanso ou do excesso de trabalho. Quando conto essa história para as pessoas, sempre minimizo, dizendo: "Ah, tive uma alucinação uma vez." Não entre em detalhes sobre o quão real tudo foi, porque algumas pessoas ficam desconfiadas ou acham que eu estava sob efeito de substâncias. Foi, sem sombra de dúvida, o momento mais assustador e surreal da minha vida, alucinação ou não. Tenho 27 anos e moro com meu irmão, João, em uma casa que dividimos no centro de Curitiba. Nunca tive nada muito estranho ou fora do comum na minha vida, pelo menos até aquela semana. Foi uma sequência de eventos bizarros que começou em uma noite que eu achei que seria como qualquer outra. Eu estava na cozinha lavando a louça antes de me preparar para dormir quando, de repente, um copo plástico azul veio deslizando do armário e caiu no chão com um barulho alto. O som me fez pular e girar rapidamente em direção ao balcão. Vi o copo quicar algumas vezes antes de ficar imóvel no chão. Era um daqueles copos que normalmente ficam em cima do armário. Eu tinha certeza de que ele estava lá em pé, mas não fazia ideia de que força poderia ter derrubado algo tão bem posicionado. Não havia lógica nisso. Peguei o copo, coloquei-o de volta no armário e segui com a rotina, tentando não dar muita importância. Mas aquele foi só o primeiro evento estranho daquela noite. Mais tarde, já na cama, com as persianas fechadas, percebi uma luz tênue e estranha no quarto. Ela parecia filtrar pelas frestas das janelas. Virei-me para olhar por baixo da persiana, mas minha visão estava bloqueada. Apesar do incômodo, a preguiça falou mais alto. Deve ser só uma lâmpada nova no poste, pensei, mesmo sabendo quão absurda era essa explicação. Naquele momento, ainda não tinha razões para suspeitar de algo paranormal. No dia seguinte, João estava no trabalho e eu estava sozinho em casa. O céu estava carregado e trovões sacudiam a casa enquanto uma tempestade caía sobre a cidade. Enquanto isso, ouvi outro barulho vindo da cozinha. Quando fui verificar, descobri que era o mesmo copo azul que eu tinha colocado cuidadosamente de volta no armário no dia anterior. Não havia como o trovão ter causado isso. O armário ficava longe de qualquer janela ou fonte de vibração. Pus o copo sobre a bancada e fiquei ali paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Minha mente buscava respostas, mas tudo parecia sem sentido. Enquanto eu tentava processar aquilo, ouvi um rangido no andar de cima. Meu quarto ficava logo acima da cozinha. Corri para as escadas e chamei por João, mas logo me lembrei de que ele não estava em casa. Talvez fosse o impacto do trovão sacudindo toda a casa, mas ainda assim precisava conferir para ter paz de espírito. Subi correndo, acendi a luz e vasculhei cada canto. Com os cômodos escuros por causa do tempo fechado, aquele silêncio pesado parecia me observar. Não encontrei nada, nem no quarto, nem nos armários enormes que ocupavam boa parte do espaço. Desliguei a luz e voltei para o térreo. Naquela noite, quando João chegou, contei a ele sobre os eventos estranhos. Ele disse que não tinha notado nada fora do comum. Até então, nada do que havia acontecido era realmente inexplicável,
Então achei que talvez estivesse exagerando as coisas. Dormi tranquilo, pensando que tudo voltaria ao normal. Mas, por volta das 2 horas da madrugada, acordei sobressaltado. Estava escuro e o silêncio tomava conta da casa. Rolei na cama e fechei os olhos novamente, tentando voltar a dormir, quando ouvi o som inconfundível de alguém batendo no vidro da janela. Meu coração disparou. Por que alguém estaria batendo na minha janela àquela hora? Não queria nem saber quem poderia estar lá fora. Demorei alguns segundos para lembrar que meu quarto ficava no segundo andar. Impossível haver alguém do lado de fora. Puxei o lençol, levantei-me e fui até a janela. Não havia ninguém dentro do quarto, tampouco do lado de fora. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Não era imaginação, não era um sonho. Corri para o quarto do meu irmão e comecei a contar tudo, gaguejando de nervoso. Não sei se ele acreditou em mim. Sinceramente, duvido que eu mesmo acreditaria se não tivesse passado por aquilo. Dormi no sofá da sala naquela noite. Já se passaram 3 semanas desde então, e nenhum outro incidente aconteceu. Nunca acreditei no sobrenatural. Até hoje.